Entrevista. Um papo agora com o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, que já está com a gente aqui por telefone. Gilson, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade Caruaru. A gente queria começar essa entrevista pedindo o seu balanço sobre essa visita de Bolsonaro ao nosso estado. O balanço foi muito positivo. Inclusive, muita gente me perguntou por que eu ainda iria continuar recebendo o presidente Bolsonaro depois da PGR ter denunciado ele, da denúncia, na semana passada. Eu disse, agora que eu vou receber ele mesmo. Porque eu acho que a PGR, ela não precisava ter gastado 276 páginas na denúncia dela. Bastava uma linha dizendo, para prender Bolsonaro. Pronto, bastava isso. Porque a gente já sabe que tudo já está orquestrado. Desde o impedimento dele como cidadão, porque a partir do momento que ele tira a faixa de presidente, ele é um cidadão qualquer um nosso. No dia 7 de setembro, que ele foi no carro do São Lucila Malafaia, ele fez um ato que qualquer cidadão brasileiro pode fazer, comemorar a independência de seu país. Ele foi proibido de concorrer por crime eleitoral. Quer dizer, o cidadão não tem mais direito, porque ele não subiu lá com a faixa de presidente, ele não subiu lá como presidente, ele subiu lá como cidadão Jair Messias Bolsonaro, que ele podia ter ido, por exemplo, para um restaurante, podia ter ido para um cabaré, podia ter ido para um jogo de futebol, mas não, ele foi homenagear o seu país. Como cidadão, como qualquer pessoa. E outra coisa, por uma função precípua dele de ser embaixador, de se reunir com embaixadores, que os embaixadores tenham a função precípua também de observar o andamento das eleições, o concatenamento das eleições. Quer dizer, e inclusive nessa reunião ele convidou o presidente do Supremo, do TSE, perdão, na época o ministro Fachin. A gente sabe de muita coisa que está começando a acontecer. A gente vai querer, e os Estados Unidos vai querer saber e vai descobrir quem foi que botou o nome de Felipe Martins de entrada lá nos Estados Unidos. Quando ele não entrou, quem foi funcionário do governo americano que adulterou uma prova, a mando de quem a gente vai descobrir também. Então, muita coisa vai vir à tona. Eu acho que o presidente cada vez mais tem mais apoio popular, porque você vê, numa segunda-feira tinha 10 mil pessoas na Praça em Vitória de Santo Antão para dar o título de cidadão a ele no Nordeste. Manda Lula fazer isso. Manda Lula ir em Caruaru, na feira de Caruaru. Eu faço questão de ir com ele levar a sanfona. Pegou outras pessoas vão em volta dele. E qual é o motivo de se prender Bolsonaro? Dinheiro na cueca? Ele tinha dinheiro na cueca? Algum ministro dele teve dinheiro na cueca? Teve um ministro de Lula, o cara de Lula lá, o Genuíno. Petrobras dando prejuízo com Bolsonaro, desvio na Petrobras. Quem não se lembra dos absurdos que foram, inclusive, devolvidos dinheiro da própria Petrobras? Quem não se lembra do Nestor Severo, aquele do Oi de Soia, o Oi Troncho? Parece que o povo se esquece. Quem não se lembra das malas de dinheiro de Gedel Vieira? Ele foi, por causa disso, teve corrupção no governo. 5 bilhões devolvidos de dinheiro roubado, bicho, do Brasil, fora o que não foi devolvido. Que é isso? Por isso é que querem prender ele, porque ele não se curvou ao sistema, porque ele teve ministro feito eu, Gilson Machado, que todo dia passavam bilhões na minha mão, eu nunca peguei um centavo de dinheiro público, continuo fazendo tudo que eu faço, nunca deixei de fazer, tocando com minha banda Brucelose, vendendo bezerro, montando em cavalo, vendendo coco, vendendo quarto de hotel. Quer dizer, a gente não precisou, a gente lutou pelo Brasil e o povo está sabendo disso agora. Ministro, eu gostaria de saber do senhor, se o senhor teve ali uma conversa... Foi muito positivo. Inclusive, ontem foi uma gratidão. A gente fomos na CBN Recife, fomos muito bem recebidos pela CBN. Inclusive, aí de Caruaru, nosso vereador Silvio Nascimento acompanhou todo o processo conosco. Ele foi, como sempre foi desde 2015, o mestre de cerimônia do presidente Bolsonaro em todos os eventos. Ele é que fez as apresentações das pessoas que iam falar. E a gente foi na usina Pitbull para o encerramento da safra da usina Pitbull. Você sabe, a usina Pitbull é o CNPJ mais antigo do Brasil.
Tem 300 anos de CNPJ a usina Petribu. E são 6 mil funcionários. Estava lá todo o setor da cana e agradeceram ao presidente Bolsonaro pela dragagem do Porto de Recife. Por quê? Porque Recife ia sair a cana-de-açúcar de Pernambuco ia sair da Bolsa de Valores de Nova York. Porque não tinha competitividade do Porto de Recife. E Suape não estava embarcando, que é mais o modal de Suape, terminal de container e terminal de petróleo, de combustível. Então, Pernambuco ia sair da Bolsa. Então, eu fui ao presidente Bolsonaro, na época, ministro, pedi o recurso, veio 46 milhões, e nós dragamos o Porto de Recife, saiu do calado de 7 metros para 11 metros. E o Pernambuco voltou a ter navios de grande porte carregando o açúcar de Pernambuco. O pessoal foi grato também quando o presidente Bolsonaro impediu que Minas Gerais, num projeto do governo Dilma, inclusive, na época, que Minas Gerais proibisse o Brasil de queimar cana. Só fizesse açúcar e álcool e cachaça de cana in natura, sem ser queimada. Por quê? Porque lá eles têm uma topografia que beneficia eles. Ministro, coisa que a gente não tem. Ministro, e a gente voltou atrás com isso aí. Colocamos o álcool 70 também na prateleira na época. Perfeito. Então o pessoal agradeceu a ele. Ministro, por favor, eu gostaria de perguntar do senhor o seguinte: o senhor falou sobre corrupção, mas a denúncia contra o presidente Bolsonaro é por abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado. Inclusive, a delação do ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, cita o senhor, diz que o senhor era um dos mais exaltados a pedir uma interferência depois do resultado da eleição. Isso de fato aconteceu, senhor? Que resposta dá a essa delação? Essa resposta aqui, eu vou ler um Twitter que eu fiz. Você vai me dar a oportunidade de ler, você me perguntou. Eu vou ler um Twitter que eu fiz, que está no meu Twitter há 2 meses, que isso daí que primeiro vazou, né? Primeiro, isso daí que ele falou foi um vazamento que foi feito. E é impressionante como é seletivo, né? Isso é um absurdo. E o Twitter que eu fiz esclareceu tudo. Vamos lá. Inquéritos sigilosos que afrontam a Constituição Federal e aos princípios de direitos humanos, dia 28 de 1 de 2025, esse Twitter. Que qualquer acusado só tem um conhecimento através de uma imprensa privilegiada, que foi o que aconteceu comigo, e que atacam a honra e a reputação de todos. Em meu caso, coincidentemente, após o meu retorno da posse do presidente Trump. Quer dizer, toda vez que eu estava do lado de Trump, que acontecia alguma coisa, você notou, toda vez que acontece alguma coisa com o presidente, que ele subiu na pesquisa, ganha no primeiro e segundo turno do Lula agora, aí veio isso daí. Caso realmente existam essas acusações, a origem delas é completamente comprometida. O delator, o Cid, busca de forma iludida salvar sua pele e de seus verdadeiros segredos às custas dos outros. Quer dizer, todo mundo sabe a forma que ele fez a delação. Falta com a verdade o delator, que já confessou em áudios nesse próprio inquérito o fato de não ser simpático à minha pessoa e nem ao senador Jorge Steiff. A premissa, a testemunha é a mais prostituta das provas, neste caso, alcança o seu escopo, pois os benefícios propostos seduzem o delator a responder de acordo com a vontade do inquisitor, face à sua vulnerabilidade, inclusive. Essas mentiras, falsidades, calúnias e difamações motivadas por vantagens e benefícios próprios serão objetos de demandas judiciais, caso realmente existam, pois nunca houve sequer tentativa de um suposto golpe de Estado, nem que seja de festim numa Kombi. Defender meus princípios e valores como Deus, pátria, família e liberdade é o suficiente para criarem um rótulo proposital de radical frente ao cenário mundial que tentam imputar aos países atualmente. O objetivo, destruir a célula familiar para criarem cada vez mais refém das imposições do Estado-mãe. Absurdo o tamanho do Estado hoje no cangote do brasileiro. Imposto tudo. Tudo está sendo exposto aos olhos de todos. Eu continuarei firme na direção que eu acredito ser necessário para transformar o Brasil na maior potência mundial.
e respeitadores dos moldes que formam a nossa amada nação, a Constituição, acima de tudo. Direito à defesa, acesso a autos, coisa que a gente não tem, meu amigo, é tudo sigiloso. Por que sigiloso? Porque ninguém abre o sigilo do inquérito 361, que vai, como o presidente Bolsonaro falou. Quer dizer, o mundo já está vendo isso, está ficando feio para o Brasil. Quando você vê a instância suprema, né? Vou dizer 5 coisas que aconteceram. Primeira frase. Como é que um presidente do TSE, do tribunal, diz: nós derrotamos o bolsonarismo? Sei lá, a justiça é para ser isenta ou não, Vitor? Me diga aí. Sim, a justiça tem que ser isenta. Futebol, Náutico e Central aí. O juiz já começa a dizer: rapaz, o Náutico, que nós vamos derrotar o Náutico. Nós vamos derrotar o Central. Peraí, meu irmão, que é isso? É o juiz? Como é que o juiz pode dizer: nós derrotamos, bicho? Né? Alguma coisa está errada. Esses caras, sim, estão pondo a nossa Constituição em risco. Esses caras, sim, estão fazendo de um regimento interno de um órgão que é o Supremo uma afronta à Constituição brasileira, com mais de 500 deputados. Ministro, o senhor falou agora há pouco, nós interferimos na eleição para o bem da democracia. Oxente, Gilmar Mendes, nós interferimos para a democracia. Como é que pode um desembargador interferir no resultado da eleição? Por favor, ministro, essas questões já foram colocadas pelo senhor e pelos correligionários do presidente Bolsonaro já algumas vezes. Eu gostaria que o senhor... Mas a gente tem que falar agora quem quer dar um golpe. Dúvida. Quem quer dar um golpe, por exemplo? Quem quer dar um golpe? O ministro da Defesa, José Múcio, ligou para o presidente pedindo ajuda a ele para que os comandantes das Forças Armadas baixassem a temperatura e aceitassem. Você sabia disso, não? O ministro Múcio falou sobre isso em entrevista, ministro. Sabe quem levou Zé Múcio ao presidente Bolsonaro? Foi o senhor? Você sabe quem levou? Fui eu. Sabe quem fez a reunião? Eu, ele e Bolsonaro. Perfeito. Eu gostaria que o senhor falasse, por favor... Você já viu alguém que quer dar um golpe, fazer a transição governamental? Ministro... Gilson, Renata falando, se a gente não conseguir perguntar, não vai ter entrevista. Isso vai ser só um pronunciamento. Eu estou tentando perguntar a gente queria saber o próximo passo agora, né? Bolsonaro convocou a nação para uma grande mobilização agora no mês de março, né? E pediu, inclusive, que todo mundo se concentrasse em um único lugar, que seria o Rio de Janeiro. Essa é a próxima mobilização do grupo? Vamos para o Rio de Janeiro, todo mundo. Eu estarei lá, os deputados federais de Pernambuco, estaduais, alguns vereadores estarão lá, muita gente vai para o Rio de Janeiro. Agora, nada impede que cada um faça a sua manifestação. Uhum. Agora, o que nós estamos querendo formar é uma grande quantidade no Rio de Janeiro, que a gente quer mostrar uma imagem para o mundo, e nós vamos mostrar, como nós já mostramos na Paulista o ano passado e no próprio Rio de Janeiro o ano passado. E talvez, quem sabe, nós tenhamos pessoas do mundo todo lá, jornalistas internacionais, americanos, enfim. Ô ministro, o senhor falou que o presidente, no começo da entrevista, o senhor disse que tudo é feito para prender o presidente Bolsonaro. O senhor acredita que isso vai acontecer? O senhor conversou com o presidente Bolsonaro, ele está preocupado com isso. O senhor, que é citado nessa delação, o senhor tem medo de ir preso? Eu não tenho medo não, rapaz. Cadeia para homem de bem, para homem de direito, numa situação como essa, não é demérito. É currículo. Meu amigo, o medo não pertence a esse corpo chamado Gilson Machado. E o presidente Bolsonaro e não tem motivo? Porque o cara vai me prender. O que foi que eu fiz? Cadê a minuta do golpe? Onde é que eu participei? Em base de uma delação, imposta ao delator? Você vê. Deixa eu fazer uma pergunta. Juridicamente, qualquer advogado que está me ouvindo, pode um juiz fazer uma inquisição numa delação? Ou isso é função precípua de delegado? Me responda. Algum advogado da rádio aí, alguém, me responda aí. Pode. Quer dizer, nós temos um juiz planetário hoje no Brasil. Agora mesmo, eu acabei de ver o advogado do presidente Trump, estava falando na internet agora, na CNN, dizendo que é advogado do Trump e do Rumble, aquela rede social que foi proibida de entrar no Brasil antes de ontem.
foi cortada aqui no Brasil. A jornalista da CNN perguntou: a quem você vai recorrer agora? Vocês vão recorrer? Ele disse: não, nós não vamos recorrer. Porque nós não temos a quem recorrer, porque tem um juiz no Brasil que ele é a autoridade máxima. E ele é o Alexandre de Moraes e já decretou que a Rambo está fora. Eu vou recorrer a quem? A ele de novo? Quer dizer, está ficando feio para o Brasil lá fora. Está ficando feio para o Brasil lá fora. Ministro Gilson, queremos agradecer ao senhor pela disponibilidade dessa conversa e esperamos conversar com o senhor numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Eu quero dizer o seguinte, que foi um sucesso ontem. O Bolsonaro foi abraçado pelo nordestino. O nordestino hoje, que estava com ovo na época de Bolsonaro a R$11, hoje está 30. Que estava com café na época de Bolsonaro a R$4,50, agora está por R$19,50, R$20. Que estava com quilo de picanha a R$40, agora está 75. Que estava com arroz a R$3,70, agora está R$7,90. Esse povo, sabe o que eu estou falando? Está me ouvindo agora? Em 2026, é Deus, pátria, família e o povo e Bolsonaro de novo. Um grande abraço. Obrigado, ministro. Obrigada. Gilson Machado Neto, ex-ministro do Turismo, falando sobre a visita do ex-presidente Bolsonaro aqui a Pernambuco ontem, um balanço para ele para lá de positivo e uma super mobilização vem aí no mês de março. Manhã Cidade. Entrevista. Ao seu lado todo dia, toda hora. Cidade